Muita gente pediu para saber sobre minha rotina de estudo de japonês, então eu resolvi gravar esse vídeo para te dar algumas dicas para aperfeiçoar um pouco mais o seu estudo. Konnichiwa minasan, Ipno desu, yoroshiku onegai shimasu. Bom pessoal, ultimamente eu tenho estado num estado de hiperfoco muito grande no estudo de japonês, e como algumas pessoas já tinham me pedido, eu resolvi gravar aqui um pouco de como é que eu uso o meu Anki para poder estudar japonês. Então vamos lá. Bom, como a gente sabe, o Anki ele tem várias possibilidades. Então aqui eu quero dar algumas dicas de como é que eu fiz para explorar um pouquinho mais essas capacidades do programa e que fizeram com que o meu avanço no idioma melhorasse muito. Então, a primeira coisa que eu quero falar é que o Anki ele tem a possibilidade de você colocar várias extensões e eu uso duas que são, na minha opinião, bem interessantes. Uma delas já está aqui na tela, que é o Review Heatmap. O que ele faz nada mais é do que me dar um gráfico de calor com os dias que eu estudei. E então aqui embaixo eu tenho uma espécie de calendário e cada quadradinho marcado aqui, colorido, é um dia que eu estudei. Nesse caso, quanto mais claro estiver, significa que eu estudei mais cartões. Uma espécie de como se eu estivesse apagando esse incêndio, sabe? Então ele me ajuda a ter um tracking de quantos dias eu estudei, qual é a média de cartas, qual é o meu recorde de tempos, de dias seguidos que eu estudei, qual é a minha streak, né, a minha sequência atual, e por aí vai. Uma extensão bem simples, mas que te dá umas informações a mais que ajudam você a manter uma noção melhor do seu progresso. A outra extensão que eu uso é a Japanese Speech Accent. O que essa extensão faz é colocar em cada um dos cartões um gráfico de tonalidade de como se pronuncia essa palavra. Então eu vou dar um exemplo aqui. Quando eu abro um baralho em que eu tenho a extensão aplicada, o que ela faz é me dar esse gráfico aqui embaixo. E o que esse gráfico simboliza são as tonalidades, como eu falei. No japonês, existem duas tonalidades, a alta e a baixa. Isso pode fazer uma diferença no significado da palavra. Então eu coloquei isso aqui para me ajudar, na hora que eu estou fazendo a minha revisão, a pronunciar da maneira correta. Uma outra técnica que eu uso é a de esconder o furigana das frases em japonês. Eles ainda estão aqui, mas eles estão escondidos. Quando eu estava estudando as frases, eu percebi que eu estava me prendendo demais à leitura do furigana, ao invés de fazer a leitura do próprio kanji. Então eu dei uma pesquisada na internet e eu encontrei um código que você pode colocar dentro do seu baralho que faz com que ele fique escondido, mas que quando você passe o mouse, ele apareça. Então eu uso isso para me forçar a ler o kanji, e se eu não conseguir lembrar de maneira alguma, aí eu venho com o mouse e passo em cima e vejo a leitura. E isso tem sido assim, uma mudança muito grande que fez com que o meu aprendizado de japonês fosse para outro nível. Eu comecei a decorar e aprender novos kanjis com uma velocidade muito maior, porque agora eu não tenho essa muleta. Eu tirei as rodinhas da bicicleta de aprender kanji. Agora eu não tenho mais o furigana aqui obrigatoriamente, então eu me forço a lembrar da leitura dos kanjis. E para você colocar esse código no seu baralho é muito simples. Você vai vir em painel e dentro do baralho que você quer fazer a modificação, você vem aqui nos cartões e vai abrir aqui essa página de estilização do seu cartão. Então aqui na parte de estilo, você vai colar esse código aqui. Eu vou deixar esse código aqui na descrição do vídeo para facilitar para todo mundo, mas você não precisa fazer mais nada. É só dar um Ctrl+C, Ctrl+V nesse código e colar exatamente aqui, antes desse bloco de texto, e pronto. Agora na hora que você passar o seu mouse no kanji, o furigana vai aparecer em cima. Se você não passar o mouse, ele vai ficar ali escondido para você se forçar a ler o kanji em si. Para algumas pessoas, o Anki pode ser meio monótono de fazer de vez em quando. Então existem algumas extensões que fazem uma modificação no programa que deixam ele um pouco mais divertido. Uma extensão que eu quero dar a sugestão aqui é o Pokémon Gold. O que essa extensão faz é transformar o seu Anki numa espécie de jogo de Pokémon. Então, à medida que você vai respondendo os cartões, o seu Pokémon ele vai ganhando pontos de experiência e ele vai ficando cada vez mais forte. Então ele vai e evolui, você tem a possibilidade de fazer trocas com uns NPCs que aparecem diariamente, e assim você vai
conquistando sua Pokédex, né, completando sua Pokédex, e torna meio que um estímulo para que você continue fazendo o Anki para que o seu Pokémon cresça. Então é uma extensão interessante para quem gosta dessa temática. Agora, para aqueles que são um pouco mais competitivos, existe uma outra extensão, que é o Anki Leaderboard, que faz com que você coloque um ranking no seu Anki. E todas as pessoas que usem essa extensão, à medida que forem lá respondendo esses cartões, também vão aparecer nesse ranking. Então, para quem é um pouco mais competitivo, essa é uma extensão que pode ser interessante. A última extensão que eu quero sugerir aqui é o Anki Connect. A vantagem dessa extensão é que ela se linka com as extensões do browser de dicionário. Então, se você tiver o Yomitan, por exemplo, instalado, você pode fazer um link do Yomitan com o Anki e agilizar o seu processo de criação de cartas. É bem interessante, eu não uso porque eu faço de um outro jeito. O meu jeito é usar uma planilha do Excel, ou nesse caso aqui do Google Sheets. O que eu faço é colocar em uma coluna a palavra que eu quero estudar, na outra a leitura e por fim o significado. E aí depois eu vou gerar aqui nessa aba todo o formato do cartão que eu quero importar lá no meu Anki. Então aqui eu já tenho tudo bonitinho, eu tenho o kanji, entre colchetes eu tenho o furigana para aparecer lá depois na minha resposta. Eu tenho aqui a leitura desse kanji para que eu consiga fazer a incorporação do gráfico lá com a extensão do Pitch Accent. E por fim eu tenho o significado desse kanji. E é muito simples de você fazer a importação. Basta que você deixe aqui nesse formato de colunas o que você queira. Então no meu caso eu tenho 3 colunas, porque são 3 campos que eu vou preencher. E aí você vai em baixar e exportar em CSV. Depois que você exportar em CSV, o que você vai precisar fazer é simplesmente importar lá no Anki esse arquivo CSV. Então deixa eu te mostrar. Aqui no Anki eu criei esse baralho de teste para poder mostrar isso. Então você entra no baralho, vem aqui em arquivo importar, ou pode usar esse atalho, né, Ctrl Shift I. E aí você vai importar para cá esse arquivo CSV que você baixou lá da sua planilha. Então no meu caso é esse aqui, treino kanji-anki. E aqui o mais importante é que na hora que você estiver fazendo esse processo de importação, o separador de campo ele esteja como vírgula. Depois que você colocar aqui como vírgula, você deve enxergar aqui as 3 colunas, se você estiver fazendo o processo igual ao meu. E aí, depois de conferir tudo certinho, aqui embaixo você confere se está nos campos corretos, né? Frente, leitura, verso e por aí vai depender de como você configurou o seu baralho. Depois que você conferiu se está tudo certo, a última coisa que é importante você conferir é nessa parte aqui de notas existentes. Existem 3 opções que são interessantes de você colocar dependendo da sua situação ou o que você queira atingir. Então, aqui eu tenho atualizar. O que ele faz nada mais é sobrescrever aquela nota que eu criei. Se eu colocar preservar, ele vai ignorar, ele não vai adicionar de novo, ele vai deixar o que já estava. E se eu fizer duplicar, ele vai duplicar, né? Ele vai fazer uma cópia nova. Então aqui no meu caso eu vou colocar aqui em duplicar porque eu já tenho todo esse baralho incorporado. Então eu vou colocar duplicar aqui por questão de teste, tá bom? Então depois que você conferiu tudo, é só clicar em importar. E pronto, todas as cartas já foram importadas de uma vez só. E aí você já pode começar a estudar. No caso das frases, o processo é um pouquinho diferente, mas não é nenhum bicho de 7 cabeças também. Eu também uso uma planilha do Excel e o que eu faço é, eu coloco aqui em uma coluna a frase em japonês, na outra a tradução, e eu tenho alguns espaços de notas para eu colocar a explicação de um kanji, a explicação de uma gramática que eu não tenho entendido na hora que eu estava estudando. Então eu tenho vários espaços para colocar aqui e cada espaço significa que eu estou saltando uma linha para deixar tudo bem organizado. Aí no fim eu vou gerar essa célula aqui de concatenação e o que eu faço é, eu copio todas essas células aqui e eu vou jogar num programinha no Python que eu fiz, que o que ele faz é colocar o furigana nessas frases para mim. A parte de colocar o furigana é a parte mais demorada. Então o que eu fiz foi otimizar esse processo para mim. É muito tranquilo eu dar um Ctrl+C, Ctrl+V na frase, no mangá ou num texto que eu estou estudando, mas colocar o furigana para aparecer lá no Anki, esse processo é meio chato.
Então eu criei esse programinha que ele faz isso automaticamente para mim. Eu não vou entrar em detalhes dos códigos, mas tudo que você precisa saber é que você só precisa substituir essa parte aqui, onde estão as frases, copia tudo e vem aqui dar o Ctrl V das células que você copiou lá da planilha. Aí vem aqui, pode dar um tab só para manter indentado bonitinho. E aí depois é só rodar o código aqui em cima. E pronto, ele já vai gerar um arquivo CSV com as frases no formato certo do Anki. E aí você só precisa importar lá no seu baralho, igualzinho o processo que a gente fez com a importação dos cartões de palavras. O processo é exatamente o mesmo. Bom, pessoal, essas foram as dicas que eu tinha para dar para vocês. Se vocês gostaram, por favor, deixe o seu like, compartilhe com quem também está estudando japonês e pode aproveitar essas dicas de como ajustar algumas coisinhas ali do Anki que fazer o seu estudo render um pouquinho mais. Para ajudar você, eu vou deixar aqui na descrição o link da planilha e também desse programinha no Python que eu fiz. Para você executar, você vai precisar do JupyterLab, mas aí qualquer tutorial na internet que você procurar é muito fácil de você achar como é que faz. Tá bem? そして見てくれてありがとう。またね。